Forma do requerimento 183, 2018, aprovado na Câmara de Vereadores, e considerando a real necessidade, nós realizamos neste momento a audiência pública que analisa a lei orçamentária anual do exercício de 2019. Lembrando que as pessoas que estão aqui no plenário estão aptas a se inscreverem para poder utilizar a palavra durante esta audiência pública. Nós vamos proceder nesse momento detalhando algumas questões do projeto de lei 87/18 enviado pela Prefeitura no dia 25 de outubro deste ano de 2018 e que estabelece o orçamento geral do município de Lages para o exercício de 2019, estimando a receita e fixando a despesa em R$ 606.500.000. Lembrando que os senhores vereadores tiveram até segunda-feira, dia 26, conforme a orientação da Comissão de Finanças, para apresentar as suas emendas sugestivas ao orçamento do município. Portanto, nós abrimos o espaço nesse momento, foi divulgado na imprensa, para que a comunidade pudesse estar presente aqui e pudesse também fazer as suas observações acerca do orçamento trazido à apreciação desta casa e que deverá ser votado até o fim deste ano. A gente tem em tela ali os detalhes dos valores que compõem esse orçamento geral de R$ 606 milhões. Acho que as pessoas que estão nos acompanhando vão conseguir visualizar o orçamento, que também vem sendo acompanhado pela Comissão de Finanças e pela Controladoria Interna da Câmara. Nós temos ali a descrição dos valores que compõem esse orçamento de R$ 606 milhões. No ano passado foram, para a execução deste ano, 560 milhões, passando então uma variação de 8,3% para R$ 606 milhões. A gente tem ali, começa com o gabinete do prefeito, uma diminuição de 2,45%, a LOA estabelece 10.798.000, Procuradoria-Geral do Município, um acréscimo de 31%, passando de 3 para 4.153.000, Secretaria de Planejamento e Obras, diminuindo de 42.850 para 24.503.000, Secretaria de Administração e Fazenda, um acréscimo de 2,44%, passando de 29 para 30.265.000. Secretaria de Educação, aumentando 15% de 132 milhões para 152 milhões. Lembrando que, perante a lei, o município tem de investir os 25% em educação e o índice para 2019 está em 25,11% o investimento de acordo com o orçamento do município. Secretaria de Agricultura e Pesca, uma oscilação de 3.700.000 para 5.761.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, passando de 2.600 para 3.304.000. Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, de 17 para 19.572.000. Secretaria de Habitação, de 2 milhões, reduzindo, neste caso, para R$ 1.327.000. Coordenação de Segurança do Trânsito, de 10 para R$ 7.042.000. Auditoria e Controle Interno, de 795, crescendo 31% para R$ 1.044.000. Fundo de Saneamento Básico, de 11.900.000 para 14.100.000. Secretaria da Mulher e Assuntos Comunitários, de 700.000 para 1.497.000. Encargos gerais, de 28 para 49 milhões de reais. Fundo Municipal de Saúde, de 128.000 para 131 milhões de reais. Lembrando que o município tem o percentual constitucional da saúde de 15% e está investindo, de acordo com o orçamento, 6% acima do que é constitucional. O investimento ficará em 21% previstos aí no orçamento em 2019 no Fundo Municipal da Saúde. Fundação de Esportes, passando aí um acréscimo de 18,92%, de 2.550.000 para 3.032.000 reais. Fundação de Cultura, a Fundação Cultural,
de 4.020.000 para 4.530, Fundo de Assistência Social de 16.700.000 para 20.466.000 reais, o Lages Previ de 46.300.000 para 59.296.000, uma variação de 28% crescimento. A Semasa de 48 milhões, uma variação de 7,58% para menos, para 45.206.000 reais. O Lages Previ, neste caso o Fundo Previdenciário, de 1.200.000 para 1.310.000. O Fundo da Infância de 282 para 297, uma variação de 5,3%. A Câmara de 14.365.000, passando ali uma variação de 2% para 14.670, lembrando que nós utilizamos menos, a metade praticamente do que é orçado. Reserva de contingência, 50.000 reais. Fundo da pessoa idosa, 100.000. Fundo da pessoa portadora de deficiência, 110.000 reais. Totalizando, portanto, 606.500.000 reais, portanto, variação de 8,3%. Lembrando que as receitas correntes que o município planeja arrecadar no ano que vem totalizam R$ 577.397.600 reais, isto é, impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E no total geral, então, incluindo as receitas correntes intra-orçamentárias, chega nesses R$ 606.500.000 reais. Lembrando que essa lei que está em apreciação nesta casa e que irá à análise da Comissão de Finanças na próxima terça-feira, ela fixa e estima, tá, as despesas e a receita do município. Eu vou abrir agora para a palavra dos senhores vereadores que de repente queiram utilizar esse espaço, lembrando que todos os vereadores que quiserem também comentar as próprias emendas, a lei entrou aqui no dia 25 de outubro e desde então os vereadores tiveram até dia 26 de novembro para apresentarem suas emendas no orçamento. Algum vereador gostaria? O vereador Jair Júnior, então, por até 3 minutos para comentar as suas emendas. Boa tarde, vereador Lucas, boa tarde a todos os presentes, comunidade que nos acompanha, que está ao vivo pelo Facebook, comunidade também que nos assiste pelos veículos de comunicação. Só, vereador Lucas, eu acredito que o 25% tem que ser investido na educação, ele é proveniente de recursos próprios. Não é do total dos 606, se salvo engano, acho que até o Clênio pode estar auxiliando. Acho que não é só de todo o montante, acho que então vai dar um pouquinho mais do que o 25%. Na realidade, as receitas de impostos e transferências de impostos que serão arrecadados durante o ano de 2019, que tem que ser aplicado pelo menos 25%. Isso serve tanto para a saúde e para a educação também. Então acho que vai dar um pouquinho mais. Tá, a respeito dessa audiência pública, eu sou muito crítico do orçamento, e na audiência pública da prefeitura, o secretário Arruda veio e comentou de novo que ele acha que o orçamento é uma obra de ficção. Eu vejo que, na verdade, obra de ficção se torna audiência pública, porque o orçamento é uma lei que é votada por essa casa, que é discutida. Ocorre que foi feita uma audiência pública da prefeitura, a gente debateu, eu vim aqui, eu era um dos vereadores presentes, vim debater, e ele mandou a mesma planilha, ele mandou engessada de lá para cá. Aí a gente vai fazer emendas, eu fiz, eu acho que quase 20 emendas ao orçamento, a gente fez emendas, porque o orçamento é participativo, a gente coloca no orçamento, aí o ano que vem, a crítica que eu faço de novo para essa casa legislativa, é que o ano que vem o prefeito gasta da maneira que ele quer o orçamento, e quando ele não quer gastar do jeito que foi aprovado pela lei, envia para cá uma abertura de crédito suplementar e essa casa deixa passar. Então, acho que se o orçamento, se ele tem as audiências públicas, que teve a da prefeitura, está tendo a da Câmara hoje, eu acho que ela tem que ser respeitada. E o Poder Executivo tem que começar a respeitar. Mas o Poder Executivo não respeitará essa casa se essa própria casa não respeita uma lei que a gente aprova. Então, a crítica que eu faço é o seguinte: a gente
está votando o orçamento, teve o prazo para apresentar as emendas, tem o prazo para discussão. Hoje não tem nenhum representante da prefeitura aqui, mas na audiência da prefeitura a gente estava, então a gente debateu, debati, eles encaminharam uma lei, agora nessa lei a gente está discutindo, emendando, mas não adianta nada a gente fazer todo esse processo se o secretário acha que é uma obra de ficção e se o ano que vem é encaminhado abertura de crédito suplementar que faz o orçamento realmente se tornar uma obra de ficção. Então essa crítica que eu faço para essa audiência pública de hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Vereadora Aida, por até 3 minutos. Quero cumprimentar o presidente dessa audiência pública, vereador Lucas Neves, o nosso auditor da Câmara, o Cleiton, e cumprimentar também todas as pessoas que estão acompanhando, os 2 vereadores aqui presentes, o Lucas e o Jean e o Jair, e o vereador Amarildo, que está sentado na parte de cima. Eu gostaria, senhor presidente, só de deixar claro o meu entendimento, e quero que Vossa Excelência me corrija se estiver errada, que o projeto de lei 087 estima a receita e fixa a despesa. Ele estima. Nós não podemos, vereador Jair, entender que isso aqui é uma peça pronta. É uma estimativa. Estima a receita e fixa a despesa. Então, em cima da estimativa de uma receita, ele fixou uma despesa. Se isso lá na frente não der, vem os projetos de lei, quero que Vossa Excelência, senhor presidente, me corrija se estiver errado, vem as transposições de verba de um gabinete para o outro, de uma secretaria para outra, para compensar aonde se gastou mais, porque isso é como se fosse um projeto, ele nunca é pronto e acabado, mas ele é aprovado, por isso é previsto em lei fazer a transposição de verbas. Esta casa não está fazendo nada ilegal, que eu saiba. Então, não é uma questão de Vossa Excelência querer ou não. Eu entendo que nós estamos agindo dentro da legalidade. E quero que Vossa Excelência, vereador Lucas, me diga se estou certo ou errado, o meu entendimento não é este. Com relação às emendas que os vereadores fazem, não são emendas impositivas. O vereador não tem emenda impositiva. É mais a título de sugestão. O prefeito, ele acata se quer ou não, mas a prerrogativa de executar é do executivo, é do prefeito. Então, não podemos vender um discurso de que nós fizemos as emendas, o prefeito não faz o que nós pedimos, porque eu estou no 3º mandato e sempre entendi da forma que as nossas emendas é a título de sugestão. Se o prefeito entender que ela é importante, ele vai executar, mas não são emendas impositivas, e que este projeto, ele fixa a despesa, mas ele estima uma receita, e pode ser que essa receita não seja a proposta neste projeto de lei. Vossa Excelência poderia, ou alguém ali, esclarecer para nós? Ok, senhora vereadora, o projeto de lei 87, nós tivemos as audiências públicas da lei de diretrizes orçamentárias, que justamente deu base ao Poder Executivo para a elaboração desse projeto de lei. Todos nós tivemos a oportunidade de participar e de opinar também, de questionar o Poder Executivo. Esta audiência pública, ela não é necessária a participação do Poder Executivo, uma vez que nós já tivemos a oportunidade de exaurir todas as dúvidas que nós tivéssemos em relação ao orçamento. Essa audiência pública também não se destina aos senhores vereadores para que vocês possam aqui estabelecer emendas, porque os senhores já tiveram esse prazo dentro do regimento da casa, até dia 26, para apresentarem suas emendas, e assim foi feita. 53 emendas foram apresentadas e estão sendo analisadas pelo senhor Clênio, que está aqui comigo, e os senhores poderão aprová-las ou não na última sessão deste ano, quando deve ir à votação o projeto de lei do orçamento de 2019.
Como foi dito ali, o orçamento geral ele nada mais é do que uma estimativa de receita, porque a gente não tem a certeza, o município não tem como ter a certeza do que terá de receitas, de impostos, de taxas, porque depende, por exemplo, do pagamento do IPTU, que também está aqui na estimativa de receita, e nem sempre a receita que se espera é como qualquer pessoa. Às vezes o recurso que você espera na tua casa no ano de 2019, ao longo do curso você vai ter uma modificação. Então, por isso que o projeto de lei ele estabelece que é uma estimativa, né, de receita, e ele fixa as despesas, ou seja, de acordo com aquilo que se planeja arrecadar. E é claro que ao longo do ano, como aconteceu no ano passado e como aconteceu esse ano também, o Poder Executivo tem o direito de enviar a esta casa para que seja apreciado projetos de lei de remanejamento de recursos, vereador Jair, como nós tivemos recentemente nesta casa, que é tirar de uma secretaria e passar para outra. Eu acredito que todos os vereadores tiveram oportunidade de fazer suas emendas aqui, e eu diria, infelizmente, as nossas emendas não são impositivas como gostaríamos que fosse, já em outros municípios já ocorre, as nossas emendas são sugestivas, poderão ou não ser executadas, mas esta audiência pública destina-se, além de ouvi-los também para comentarem suas emendas, também ouvir as pessoas que de repente tenham interesse de fazer o uso da palavra e fazer alguma alteração, alguma sugestão aqui que a gente pode trazer ao plenário da casa para que seja avaliado. Vereadora. Senhor presidente, no caso, eu estava olhando, a Defesa Civil, no ano de 2018, ela tinha um orçamento de 305 mil. Para 2019, está reduzindo para 150 mil. Por exemplo, se houver uma catástrofe no município, talvez o prefeito tenha que mandar um projeto de lei para cá, tirando recursos de uma secretaria para suplementar na Defesa Civil. Por isso, vereador, que eu entendo que ele não é uma coisa fictícia, mas ele é flexível. Eu acho que essa é a palavra que cabe bem nesse momento, ter flexibilidade na questão do orçamento. E eu acho que isso, todo o orçamento, todo o projeto, objetivo, ele está flexível. Obrigada. Vereador Jair, por favor, palavra. Obrigado, vereador Lucas, obrigado por abrir a oportunidade de a gente falar. Só para contribuir é o seguinte, o poder público e o agente público, diferente da iniciativa privada, ele não pode fazer nada senão em virtude da lei. Então, o prefeito só pode gastar R$1 se estiver previsto na lei orçamentária. E a lei orçamentária, as emendas que a gente faz, elas não se tornam impositivas, não se tornam obrigatórias para o prefeito fazer, porque a gente deixa um artigo lá, que eu inclusive emendei esse artigo, o artigo onde ele pode, através de decreto, modificar para onde que ele vai gastar dentro do mesmo objeto, da mesma secretaria. Dentro da mesma, mesmo da mesma atividade. Então, ele pode gastar dentro da mesma atividade. A gente, inclusive, emendou, eu fiz uma emenda para não deixar isso acontecer. Ocorre que, quando o Poder Executivo encaminha os projetos para cá, modificando substancialmente, por exemplo, a Secretaria de Obras, esse ano foi orçado em 42 milhões. Ela já vai ser gasto mais ou menos uns 28 milhões. O ano de 2018 aqui, ó. Foi orçado ano passado 42 milhões e aprovado por lei. A gente entendeu que seria um valor viável. Aí o Poder Executivo já mandou 2 projetos para cá, tirando dinheiro de obras. Então, é nesse ponto que a lei ela acaba por sendo desrespeitada todo esse projeto. A gente entende que o orçamento ele não é engessado, que não pode modificar nada, como foi o caso do exemplo da Defesa Civil. Pode abrir recurso para a Defesa Civil se acontecer uma catástrofe. A gente não entende quando acontece de ser retirado, por exemplo, 10 milhões de obras, faz umas 2 semanas foi retirado, se não me engano, mais 2 milhões, 1 milhão e pouco da Secretaria de Obras, colocado 10 milhões em folha de pagamento. A gente não entende como o Poder Executivo, na hora de elaborar o orçamento, não preveu que iria faltar 10 milhões para pagar a folha de pagamento. Então, nesse momento, está sendo desrespeitado quando o Poder Executivo para cá manda os projetos de lei que alteram dessa forma o orçamento, aí ele está desrespeitando toda essa discussão que a gente faz antes de encaminhar o projeto de lei. Foi nesse sentido que eu fiz a minha crítica. Obrigado, vereador. Ok, vereador Jair, entendo perfeitamente sua crítica, mas essa audiência pública ela é da Comissão de Finanças, então as suas críticas elas
podem ser dirigidas, obviamente, no momento que a gente tiver audiência pública da Prefeitura de Lages a respeito do orçamento, mas é pertinente. Vereador Jean-Pierre. Muito boa tarde, quero saudar o presidente da audiência, o vereador Lucas, quero comentar também o nosso sempre secretário Manfroy, os vereadores aqui presentes, o pastor veio nos prestigiar aqui também, enfim, os funcionários da casa e aquelas pessoas que nos acompanham pelo meio de comunicação. Quanto à colocação, era um receio meu, vereador Jair, a questão do orçamento da Secretaria de Obras. A secretária esteve aqui outro dia e comentou que foi retirado de 42 milhões para 24, porque existia uma previsão que seria gasto 20 milhões para uma nova estrutura da administração. Esse recurso não vai ser gasto, vai tentar ser buscado de outra maneira. Por isso, essa diminuição, se assim posso colocar, aí de 42%, o que num primeiro momento tinha me assustado, mas já esclarecendo também uma situação que foi levantada aqui. Me preocupa um pouquinho, e gostaria, vereador Lucas, se fosse constado em ata também, o orçamento da Secretaria de Educação. Nós fizemos diversas emendas, e uma das nossas preocupações foi para a finalização dos CEINs do nosso município, né, que é uma preocupação que a gente vem levantando aqui, não somente esse vereador, mas todos os vereadores, para finalização, para que se oportunize mais vagas para as nossas crianças, e achei um valor um pouco pequeno, e que seja observado na Secretaria da Educação ali, onde teve um aumento de 15,11%. Acho ainda um valor pequeno. Como sugestão, deveria ser aumentado um pouco mais para que se conclua esses CEINs, enfim, e as diversas demandas, vereadora Aida, que a senhora conhece muito bem na área da educação. Penso que deve ser observado essa situação para que no decorrer do ano não ocorra o que o vereador Jair comentou. Secretaria da Mulher e de Assuntos, praticamente assuntos comunitários, 700 mil para 1.497.000. Me preocupa, acho que a gente poderia direcionar algo, não desvalorizando um assunto tão importante, como várias vezes estamos na mídia referente a ações relacionadas a mulheres, várias vezes encaminhamos, aqui é uma preocupação não só minha, mas como de todos os vereadores, dos assuntos relacionados à segurança das mulheres, né? Temos uma situação especial em nosso município, mas acho que a gente pode rever isso aqui, de 700 para 1.400.000, me preocupou um pouco, mas que a gente possa talvez rever, e fica como sugestão ao Executivo, que talvez a gente equilibre na educação e na saúde essa questão e que conste em ata. Fizemos diversas emendas aqui, que vão da educação, à saúde, a obras, e esperamos que sejam observadas ao prefeito, mas fica a sugestão, principalmente desses desses 3 itens levantados. Muito obrigado, uma boa tarde. Ok, vereador Jean, lembrando que as suas sugestões poderiam ter sido também repassadas através das suas emendas que o senhor teve a oportunidade de fazer no projeto de lei da lei orçamentária. Vereador Amarildo gostaria de falar? Mais algum? O senhor quer utilizar a palavra, vereador? E de fato, vereador, fizemos os encaminhamentos, mas gostaríamos de deixar registrado aqui em público a nossa preocupação para o decorrer do próximo ano 2019. Muito obrigado. Está feito o registro em ata, vereador Jean-Pierre. Nós vamos abrir a palavra ao único inscrito. Infelizmente, a nossa participação na audiência pública, né, das pessoas, não sei se é o horário, o que é, mas é bem pequeno sempre a participação, embora a gente tenha se esforçado para divulgar esta audiência pública. Nós vamos abrir a participação, primeiro do senhor Eduardo Antunes de Matos, que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Senhor Eduardo, o senhor vai ter 3 minutos para fazer as suas considerações. Boa tarde, senhora vereadora Aida, senhores vereadores aqui presentes, todo mundo que acompanha essa audiência. Eu fiz questão de fazer a manifestação, e aí falo de dentro da minha casa, que é a assistência social,
Primeiro, para reforçar a importância de que a distribuição desse 20 milhões que está ali passe por dentro do Conselho Municipal de Assistência Social. Ainda não chegou nada para nós de orçamento. Da mesma forma como eu fiz essa solicitação na audiência passada, ainda não chegou para nós. E o Conselho ele é deliberativo. Então, o orçamento, para ser aplicado, tem que passar por dentro do Conselho e para vir para cá. Na outra oportunidade, a questão é que era uma audiência de diretrizes orçamentárias. E aí, então, isso ainda seria considerado para a lei orçamentária anual, e aí, quem sabe, isso passasse pelo Conselho. Para nós ainda não chegou. Então, fazer a solicitação de que se atente para isso, porque senão depois a gente tem que estar correndo atrás da máquina para fazer a aprovação por mora do poder público. Então, esse cuidado é importante que seja tomado. A segunda coisa que é importante falar é em relação aos créditos suplementares e remanejamento. Alguns dias atrás foi feito um remanejamento de dentro do Fundo Municipal de Assistência Social, foi retirado 1.300.000, né, das parcerias, 300 mil, 1.200.000, se não me engano, 300 mil da Diretoria de Proteção Básica, que paga as parcerias, né, pelo marco regulatório, e foi retirado, se não me engano, 800 mil ou 900 mil da Segurança Alimentar. Isso também não passou pelo Conselho Municipal de Assistência Social, ou seja, de novo, não passa por dentro dos órgãos deliberativos, por dentro, não se respeita o processo democrático participativo nessa cidade. Isso está acontecendo reiteradamente, a gente solicita esclarecimentos da Secretaria. Eu até vi que o secretário chamou os vereadores alguns dias atrás, né, o secretário Samuel. A gente pede reunião com ele, a gente conversa, explica as coisas, mas parece que não entra na cabeça do abençoado. Aí fica complicado para a gente trabalhar. Nós estamos fazendo controle social. O controle social é a outra metade do controle da auditoria, por exemplo. A auditoria faz o controle interno, nós fazemos o controle externo. E tem membros governamentais dentro do Conselho. Então é importante salientar que esse tipo de aprovação, e se a gente não faz a aprovação, por exemplo, quando tem recurso que vem de fora, ou aprovação do Tribunal de Contas, pode reprovar a conta, pode dar um monte de problema. E aí, em dando um monte de problema, quem é que sai prejudicado? O usuário lá na ponta. Aí o Conselho se mata, chama reunião extraordinária, acontece, vai lá e dá jeito de fazer a aprovação, aprova com ressalva, faz as recomendações que acha necessário, mas as coisas estão sendo levadas com descaso. E isso tem que ser falado. Não é agora, já faz tempo que está acontecendo, e a gente vem tentando resolver isso internamente há bastante tempo. Tem ofício, vereador, que leva 5 meses para ser respondido, que a gente precisa para decidir. Eu estou falando enquanto controle social. E aí, só se for possível de fazer o esclarecimento, a lei orçamentária anual, então, vai ter que passar na última sessão da casa, se não me engano, dia 11 de dezembro. A nossa sessão deliberativa última é no dia 12. Então, e não chegou nada ainda. Então, só falar que esse prazo já não está condizente. E só perguntar se esse 20 milhões é só do próprio ou se já tem a previsão do recurso federal ali. Porque nós temos a previsão de uma diminuição de recurso federal no montante de 48%. Então, numa redução de 48%, os serviços cofinanciados, CRAS, CREAS, Centro Pop, que atende população de rua, os serviços que recebem verba do governo federal, têm uma possibilidade de diminuição da sua capacidade de atendimento ou até de fechamento. Então, só para esclarecer se é só do próprio. Obrigado. Já está incluído dentro do recurso previsto ali o que vem também de verbas federais. Corte de 48%. O orçamento, como a gente disse, ele é uma previsão, ele estima a receita. Então, está estimando, em tese, que o governo federal vai enviar os recursos no ano que vem. E, obviamente, que em não vindo os recursos, a prefeitura terá que fazer uma retificação no orçamento, enviar a esta casa aqui uma transposição de recursos, por exemplo, para conseguir manter os serviços da assistência social. Lembrando, é muito pertinente, senhor Eduardo, a fala do senhor a respeito dos conselhos, e esta casa também é uma preocupação nossa, e nós estamos enviando ofício ao Poder Executivo para que submeta o orçamento, tanto a elaboração, vereadores Jair, vereadora Aida, vereadora Marildo, vereador Jean, que também está aqui, tanto na elaboração do orçamento, quanto na execução do orçamento,
é que os conselhos, e aí eu faço aqui uma menção não só ao Conselho de Assistência Social, Eduardo, mas também Conselho de Educação, Conselho de Saúde, né? O orçamento ele deve ser participativo, portanto, acredito que nós já vamos estar fazendo essa cobrança em relação a isso, que tanto na elaboração do orçamento, quanto na execução dele, os conselhos sejam ouvidos e possam ajudar a fazer a boa execução orçamentária do município. Nós vamos abrir espaço ao seu Walter Manfroy também, que vai fazer o uso da palavra, ex-secretário de Finanças da Prefeitura do município de Lages. Quero cumprimentar o presidente dessa comissão, o vereador Lucas, o vereador Jair, a vereadora Aida e o vereador Jean, né? Estavam aí. 6 anos eu fui secretário de Finanças, à época, Fazenda hoje, do município de Lages. Desde 1989 atuo na administração pública. E desde aqueles tempos ainda não se entendeu o orçamento público, de por que ele não consegue ser executado naquilo que você planeja. São muitos os fatores que fazem com que a execução seja diferente do planejado. Mas aqui o Poder Legislativo, os vereadores não têm a necessidade, nem têm o conhecimento de como as coisas acontecem no dia a dia. O Poder Executivo pode ter facilitadores para que o entendimento seja feito. Eu queria apenas, a título de sugestão, nesta planilha que está ali, o Tribunal de Contas vem avançando cada vez mais nas informações. Então, não adianta nós fazermos um comparativo, e por isso por isso que eu estou usando o microfone, eu via outras pessoas fazendo questionamento, por que baixou de um ano para outro, por que aumentou? A necessidade de depurar aqueles valores, vamos pegar o gabinete do prefeito. Nós temos 3 despesas, elementos de despesas importantes. Pessoal, custeio, no pessoal está custeio, e capital. Mas se nós definirmos lá, elemento 3190, que é despesa de pessoal, nós tivermos um comparativo ano anterior e no ano seguinte, nós já vamos saber se reduziu, casos excepcionalíssimos irá reduzir despesa de pessoal. Não é possível, a não ser que haja algo diferente, uma terceirização. Então, se está diferente, já... Então, a questão do vereador Jair, por que faltou dotação orçamentária para o pessoal? Isso não é possível mesmo. Casos excepcionais, lá no final do exercício, você complementa. Porque você já tem uma previsão de valores e você tem uma previsão de reajuste. A não ser que você reajustou mais do que você previu. Aí, ok. Mas você tem a necessidade de fazer essa depuração por elementos de despesa, mas também por fonte de recurso. O Tribunal de Contas, nos últimos anos, vem fazendo todo o controle orçamentário por fonte de recurso. Então, ali nós precisamos definir quais são os recursos. Recursos próprios, né, que são gerados pela própria gestão municipal, mas também tem os derivados. Vamos pegar lá na saúde, vamos pegar na assistência social. Os recursos que provêm de outros órgãos, seja federal ou seja estadual, ele tem que estar identificado. E aí, identificado também no custeio de pessoal, custeio da máquina como um todo e capital. Aí sim, nós vamos ter o entendimento mais facilitado, não na totalidade, de como o orçamento é concebido. Esses dados estão todos nos anexos aí, mas evidentemente que são números grandes de anexos e você não vai conseguir. Então, a minha sugestão é que no próximo análise do orçamento, para facilitar ao cidadão que não tem um entendimento mais apurado, faça essa depuração para facilitar, aí sim, os questionamentos vão ser mais fáceis identificados. Por que alguns aumentam, outros diminuem. No total deu orçamento de 8% aí de incremento na receita. Eu acho que o município está estimando um valor bem positivo no sentido da arrecadação. Não acredito que isso vai acontecer no ano que vem. Mas de forma que essa depuração facilitaria o entendimento do cidadão comum. Obrigado. Obrigado, senhor Walter Manfroy. Só a título de conhecimento, foi feito na última audiência da Prefeitura, foi feito um questionamento a respeito daquela redução na lei de diretrizes orçamentárias.
de 31% aliás, de 42% na Secretaria de Planejamento e Obras. Respondendo ao seu questionamento, vereador Jair, não falo aqui em nome, né, porque eles estavam aqui e responderam que tinha uma operação de crédito para a construção do prédio da Prefeitura e que foi retirado da peça do orçamento para 2019, por isso aquela redução de 42% que chama a atenção das pessoas. Então, a operação, em tese, de um dinheiro que ainda não existia, estava no orçamento e foi retirada porque o município mudou aí os seus planos em relação à construção do prédio da Prefeitura. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra, alguém da plateia, algum vereador que queira fazer mais alguma consideração? Vereadora Aida, vereador Jair, vereador Amarildo? Ninguém mais? A gente vai aceitar a sugestão, seu Walter, em relação a abrir os dados para que as pessoas tenham maior acesso. E lembrando que esse projeto de lei, que entrou na casa no dia 25 de outubro, ele está disponível. Qualquer pessoa que queira fazer uma solicitação, tanto na secretaria quanto na comissão, nas comissões da casa, pode solicitar uma cópia do orçamento para que vocês possam estar analisando ele. E foi falado que a gente tem que aprovar ele até dia 11, que é a última sessão. A gente não tem nada que nos obrigue a aprová-lo até dia 11. Caso algum empecilho aconteça, nós poderemos passar o dia 11 e fazer uma sessão extraordinária para análise do orçamento. Portanto, nós não temos uma obrigação de... Claro que a gente gostaria de, o quanto antes, aprovar, né, o orçamento, mas se, em virtude de qualquer mudança que possa ocorrer, nós podemos, sim, fazer em outro momento a aprovação ou não do orçamento de 2019. Nada mais havendo, então, para tratar, a gente abriu espaço a todos que quisessem falar. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública.